Abra a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Glórias a Deus. No domingo anterior, nós chegamos na parte que diz que a igreja seria arrebatada. A igreja seria tirada desta terra e seria levado nas nuvens com Cristo Jesus. Eu não sei se você sabe, mas dentro dos Estados Unidos tem 10 milhões de adeptos ao satanismo. 10 milhões. 10. E eles alegam e esperam pelo anticristo. E eles testemunham isso. Eles afirmam isso. Para que o anticristo venha dominar, é preciso tirar um povo daqui. Você sabia disso, meu irmão? E não são só os satanistas, não. São os esotéricos. Também afirmam isso. E é uma grande multidão. O diabo também está se preparando para isso. Meu irmão, quando eu falo no diabo, eu não estou dando glória para o diabo, porque ele é um derrotado. Amém? Amém, igreja? Porque quando a pessoa ela tem um desígnio de servir a Deus, Deus ela vai preparando. Sabe aquela pessoa que de repente tenta fugir do caminho de Deus? Daí coloca um vizinho evangélico. Crente. Coloca pessoas no seu trabalho que são evangélicos. Quando ela percebe, não tem mais onde correr. Até que ela tenha uma experiência com Deus poderosa, para que ela venha entender o que é caminho de Deus. Porque vocês acham que aquelas pessoas que estão lá fora perdidas, elas têm pleno entendimento que estão perdidas, queridos? Em Provérbios, Salomão, ali no capítulo 4, versículo 19, ele fala claramente daquele que não tem entendimento das coisas de Deus. Ele não tem entendimento para onde eles estão indo. Porque não resplandeceu a luz do entendimento do Evangelho. Amém, queridos? E nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo a orientação à igreja de Coríntio. Falando a respeito da bodas de Cristo. Algumas pessoas não entendem por que questões teológicas estão sendo faladas esporadicamente numa passagem, depois numa outra carta, numa outra epístola. Né? Como alguns livros que nós temos essa possibilidade, esse acesso, que tratam de partes dentro da teologia separado. Ah, você quer saber sobre anjo? Você vai lá e compra um livro falando a respeito de anjo. De repente nem tudo está baseado na palavra de Deus. Tem coisas que são especulações. Mas nós temos a palavra de Deus como uma ferramenta verdadeira, com o nosso norteador, com o nosso orientador firme. Perfeito. Amém, queridos? Ah, você quer um livro sobre salvação? Você tem. Sim ou não? Você quer um livro falando a respeito do inferno, do céu? Sabe aquele estudo didático, sistemático? Você tem acesso a isso. Agora vem a pergunta, por que a Bíblia não foi escrita dessa forma? Nós vamos ler essa passagem que fala da boda de Cristo, mas é um versículo separado. Daí nós vamos ler em 1 Coríntios, fala a respeito disso também. E tem partes lá no Velho Testamento, fala a respeito disso também, mas de outra forma. Porque o povo de Israel espera o Messias. Quando Jesus veio, eles não entenderam que Jesus era o Messias. Amém, queridos? E nós vemos dentro do Apocalipse falando a respeito da boda de Cristo. Alguns poderiam dizer, por que Deus não facilita essa coisa? Sabe o que eu entendo, queridos? Que já existe tanta banalização no sentido de buscar, de orar a Deus, Senhor, revela a tua palavra, dai graça, de ter momentos de estudo da palavra do Senhor. Já não existe isso. Imagina se fosse uma coisa fácil de procurar. A banalização ia ser maior ainda, porque Deus sabe quem são os. Meu irmão, quando há desejo no coração, a pessoa vai buscar conhecimento. Algumas pessoas, meus amigos, questionavam quando tomei a decisão de servir a Cristo, uma vez que eu fui escolhido por o Senhor abriu meu entendimento. E eles questionavam muitas coisas, coisas espirituais, eu não tinha entendimento. Eu dizia o seguinte, olha, eu só sei que era assim, desse jeito, sem paz, sem esperança. Agora, hoje eu posso dizer que eu tenho paz e esperança no meu coração e tudo mudou. Minha perspectiva com relação à vida mudou. Mas eu ficava horas e horas em cima da palavra do Senhor estudando, querido. Amém? Tem que ser valorizado isso. E como é que você mostra valor? Estudando, buscando, investigando. É isso que Deus quer. Você entende que até existe um provérbio aí no mundo, tudo que é fácil vai fácil, tudo que é fácil não é valorizado? É ou não é? E as coisas espirituais também são assim. Quantas pessoas dizem, meu passado, quando me converti. Se essas pessoas que falam isso, argumentam isso, se elas fazerem uma avaliação do hoje,
e de ontem, elas vão perceber que buscavam muito mais a Deus antes do que hoje. Isso faz a diferença. E fala até com aquela palavra de saudosismo, como se não vai voltar mais. Meu irmão, quanto mais eu estou em Cristo Jesus, melhor é a vida. Quanto mais amadurecimento, melhor é. Em nome de Jesus. Quem concorda comigo, levanta a mão. Ai, quando eu aceitei Jesus, parecia que era bem melhor. Aleluia. Realmente, quando nós nós se convertemos, nós somos movidos totalmente pelo Espírito Santo. Mas Deus quer que nós venhamos ser amadurecidos na fé. É como aquela criança, aquele bebê que é levado, né? Você fica preocupado, aquela criança começa a caminhar, você sabe que ele tem que andar. Aí você agarra nos bracinhos e solta, mas fica ali ligado. Se ele cair para o lado, você vai lá segurar. E provoca uma certa angústia, de preocupação. Meu Deus, se ele cai, bate a cabeça, se machuca. É assim ou não é? Com Deus também é assim, meu irmão. Deus quer que nós venhamos crescer. E para crescer tem que buscar, meu irmão. Isso não acontece num passe de mágica. Amém? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, sendo que essa igreja estava cheia de dificuldade em função disso, porque era uma igreja nova, uma igreja que não tinha muito entendimento da palavra de Deus. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Glórias a Deus. Agora abra a palavra de Deus em 1 Coríntios 3,13, ou melhor, a partir do versículo 12. Contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifestar se tornará a outra de cada um. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, receberá galadão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Glórias a Deus. Então nós falamos sobre o arrebatamento de Cristo e ansiamos, esperamos por esse evento. Gente, nós não vamos buscar passagem bíblica para trazer subsídio, mesmo porque nós temos um estudo falando a respeito disso. Se você quiser, eu posso imprimir e passar para quem quiser. Mas a Bíblia diz que no momento que nós fomos arrebatados, né, o campo para o anticristo dominar vai estar sendo preparado. Você já imaginou o caos que vai ser nessa terra quando a igreja subir? Aquelas pessoas que estavam na igreja por mero interesse, aquelas pessoas que estavam na igreja sem um compromisso real, porque na realidade cada um sabe de si. Eu olho para você, eu olho você uma bênção em nome de Jesus, um amado do Pai. É ou não é? Eu acredito que você olha dessa forma. Você me vê dessa forma também. Mas quem sabe do nosso coração, só Deus sabe. Glória a Deus. Então, no momento que a igreja foi arrebatada, as pessoas que não subirem, que certamente ouviram essa palavra, essa promessa, vão ficar aterrorizadas. Porque sabe que está por vir. A Bíblia diz que vai haver 3 anos e meio de paz, de tranquilidade. Mas o anticristo vai se levantar depois de 3 anos e meio e vai querer dominar tudo, meu irmão. Ele vai querer ser adorado. Diz que ele tem a aparência. Quando fala da aparência, não fala da questão física, mas fala da característica do diabo. Porque o diabo, ele sempre quis ser adorado. E ele vai ter essa oportunidade. Ele vai se apresentar através do anticristo e vai querer ser adorado. Aquilo que a princípio vai ser dado o livre-arbítrio, vai ser imposto. Vai ser imposto a ponto de aqueles que não aceitarem
vão ser mortos. E nesse inteirinho, nesse evento que vai estar acontecendo aqui no reino natural, no reino espiritual, vai estar acontecendo o tribunal de Cristo. Diga glória a Deus. Porque nós vamos estar lá em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que eu acredito, queridos? Lá não tem condição de espaço nem tempo. Amém, gente? Tem gente que fica pensando, mas como é que vai ser isso? Eu não sei. No reino espiritual não existe tempo, não existe espaço. Sabe que o meu desejo sempre foi voar. Lá não vou precisar de asa. Porque isso vai acontecer. No momento que nós recebemos o corpo de Jesus Cristo, o mesmo corpo, porque a palavra de Deus diz que ele passava as paredes. Mas as pessoas podiam tocar e sentir que tocavam em Jesus. Já pensou uma coisa dessa? Como? Eu não sei. A palavra do Senhor diz que aqueles que serviram a Deus, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, vão estar lá participando do tribunal de Cristo. Sabe o que é o tribunal de Cristo? As nossas obras vão ser julgadas por Jesus Cristo. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando, trazendo uma figura, para que haja entendimento nesse sentido. Ele diz, olha, sobre este fundamento, o fundamento de Jesus Cristo, nós vamos construir um edifício sobre este fundamento. E aquilo que nós fizemos aqui na terra, depois de conhecer o Senhor Jesus, sendo obra má ou boa, vai ser julgado, vai passar pelo fogo. Eu estava pensando uma forma de trazer isso para os irmãos. E até mesmo fazer uma fogueirinha aqui. Eu disse, não, vou poluir o ar, tem gente que vai passar mal. Mas o apóstolo Paulo, ele tenta ilustrar, para que nós venhamos entender, para que nós venhamos assumir essa responsabilidade diante de Deus. Ele diz que as obras boas são tratadas como ouro, prata e pedras preciosas. Você sabe que o ouro, a prata e pedras preciosas são metais que não são combustíveis, sim ou não? Você já viu ouro pegar fogo? Prata pegar fogo? Não pega, gente. Mas ele pode ser derretido, sim ou não? Graças a Deus pelo Google, eu fui pesquisar, a prata, ela para derreter, é em torno de 960 graus. E o ouro, mais ou menos 1060 graus. E quando se fala de pedra preciosa, eu fiquei confuso, porque alguns afirmam que um diamante não tem como derreter, porque ele é carbono. Ele sai do estado sólido e vira como se fosse ar. Vira o estado gasoso. Então nós entendemos que as nossas obras vão passar pelo fogo. E quando João viu a figura de Jesus, falando das suas características, diz que os seus olhos são como chama de fogo, porque ele penetra até dentro do nosso íntimo. Então não adianta esconder nada diante de Deus, meu irmão. Nós podemos usar uma máscara diante dos homens, mas diante de Deus, de forma alguma. E sabe que Deus, ele trabalha para que a nossa máscara caia? Porque às vezes nós se julgamos tão bom, sim ou não? Só uma irmã teve coragem. Porque é da natureza do homem. Meu irmão, quando você julga alguém, de repente que aos teus olhos errou, pecou de alguma forma, você está dizendo que você é melhor que ela. Essa que é a verdade. Por isso que Deus, ele odeia quando você faz juízo de alguém. E Tiago, ele tem a ousadia de dizer, olha é o seguinte, você que julga o teu irmão, só há um juiz na terra e no céu. E este juiz é Deus. Quando você está fazendo juízo de alguém, você está querendo se colocar como Deus. Diga, misericórdia. E bota misericórdia, meu irmão. Você já pensou afrontar o Deus vivo? Hein? Porque Deus não vai deixar roubar o lugar dele de forma alguma. É desígnio dele, meu irmão. Nós fomos criados para servi-lo e acabou. Mas voltando aqui, o julgamento das obras, a palavra de Deus diz que
vai haver madeira, feno e palha. Então são matérias que são combustíveis, sim ou não? A palavra de Deus diz que isso tudo vai ser colocado junto. Não, o que posso usar como exemplo? Quantas pessoas negam momento de estar com a família? Gente, tudo com moderação, amém, gente? Eu não estou falando de extremo. Porque na minha convicção de servir a Deus, Deus acima de todas as coisas. E não tem como separar a obra de Deus com Deus. Eu tenho cuidado da minha família, porque a Bíblia diz, se eu não der acolhido para minha família, eu sou miserável, eu sou como ímpio. Tem gente que tira um texto fora de um contexto para argumentar, na realidade, o seu fracasso em querer servir a Deus. Meu irmão, a forma de você mostrar que você serve a Deus, não tem outra forma senão fazer a vontade dEle. E é a vontade dEle que você venha falar do seu amor. Que você venha estar colocando à disposição na casa de Deus, de alguma forma você venha servi-lo. Amém? Não tem. Você tem que trabalhar para Deus. Então, quantas pessoas renunciam momentos, de repente, de entretenimento, para estar evangelizando, ou até mesmo estar na casa de Deus, até mesmo fazer uma faxina, meu irmão. No momento que você moveu um copo de água, dizendo que é para Deus, você está fazendo a obra de Deus. Eu conheço pessoas que deixaram o seu trabalho, deixaram de ganhar bem, e foram fazer missões. Pessoas que se dedicam à obra de Deus, e vai ser julgado por Deus, as suas ações diante dele, se foi ouro, prata e pedras preciosas. Agora, quando se fala madeira, feno e palha, retrata aquelas obras más, que escandalizam o nome de Deus. Aquela pessoa, de repente, que vai lá, compra algo e não paga. Disse que é crente. Você não vai escandalizar o nome de Cristo? Como é que a glória de Deus vai ser revelada, meu irmão? Através da minha vida, através da sua vida. Eu me lembro uma vez o bispo Samuel comentando que ele estava indo em uma das ruas lá em Itajaí. De repente o trânsito parou, que aconteceu um acidente. Daí aquelas pessoas começaram a discutir, xingar uma a outra. E o bispo Samuel estava com pressa para variar. Quando ele se aproximou, os dois, o bispo Samuel, pai do Senhor, os dois eram crentes. Os dois eram da mesma igreja, só que não se conheciam. Mas conheciam o bispo Samuel. Misericórdia. Jesus. Eu numa situação dessa, se eu errado, eu ia ficar caladinho, gente. Não é? Então são escândalos, mentiras, contendas que são levantadas no meio do corpo de Cristo. E com relação a isso, lá em Provérbios, diz o seguinte: tem 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª ele abomina. Sabe o que é? Aquele que semeia contenda dentro da igreja. Aquele que vem lançar mentira. Aquele que está toda a vida reclamando que aquilo está bom, aquilo lá não sei o que, está errado, deveria ser dessa forma. Meu querido, entenda o seguinte: se Deus é o dono da obra, Ele coloca quem Ele quiser como líder. Porque Deus sabe o coração de cada um. Então eu fui colocado como líder e Deus colocou uma visão no meu coração. E eu estou debaixo da visão do ministério, eu tenho que seguir aquela visão. Se eu perguntar a qualquer um dos irmãos que aqui estão, a forma de eu conduzir a igreja, com certeza todos vão dar um palpite em relação a alguma coisa que poderia ser diferente. Sim ou não? Vocês concordam comigo? É uma verdade, gente. O pastor deveria agir dessa forma assim, de repente até correto.
Está até correto. Assim, da mesma forma, quando olho para o nosso presidente, o pastor Zé Carlos, algumas coisas poderiam ser diferentes. Mas eu entendo, se Deus quisesse a minha visão para ser introduzido em todo o ministério, Ele ia me colocar no lugar do pastor Zé Carlos. Você entende isso, meu irmão? Ora, Deus não é o Deus da obra? E nós não somos mordomos na sua obra? Deus faz como Ele quiser. Meu irmão, tenha ciência de uma coisa. Se Deus não quiser eu aqui na frente, eu insistir ficar aqui na frente, Deus me mata, pronto. Ô, meu filho, tu vai sair fora. Porque Deus tem, nós sabemos da responsabilidade que carregamos sobre os nossos ombros. Então são obras de madeira, feno e palha que envergonham o nome de Deus. Você está carregando o nome de Deus. Você já não carrega mais o seu nome, porque tem algo muito mais importante para levar, é o nome de Jesus. Então devemos ter cuidado sim com um testemunho de vida. Aleluia. Aí a palavra de Deus diz que vai ser colocado tudo junto. Ah, se você fez obra que merece ouro, prata e pedras preciosas, vai ser colocado junto com aquilo que é considerado matéria das obras más. Vai ser colocado tudo junto. Aí Deus vai passar com fogo. E uma outra tradução, né, essa tradução é outra, mas em outra tradução diz que, né, se ficar deformado, né, vamos colocar aqui, alguns galardões vão ficar deformados pelo fogo. Porque eu acredito que os olhos de Deus vai trazer combustão para madeira, palha e feno. Vai pegar fogo, gente. Amém? Quando Jesus passar os seus olhos de fogo, o ouro, a prata e a pedra preciosa não vai se queimar. Mas se tiver madeira, palha e feno, vai ser a combustão para aquele fogo permanecer. Então, se a pessoa praticou obras que só vergonharam o nome de Deus, vamos colocar aqui, vai ter muita madeira. E aquela madeira, o fogo vai ser muito intenso. Aquilo que era de ouro, prata, vai se derreter, vai se deformar. Você está entendendo, meu irmão? Então vai ser colocado na balança de Deus. Porque Deus, Ele quer distribuir galardão. E a Bíblia diz que tem gente que vai ficar zerado, vai ser salvo simplesmente pela graça de Deus. Diga glória a Deus pela graça de Deus. Aliás, por mais que nós venhamos fazer, por mais bonzinhos que nós venhamos ser, querido, se não fosse a graça, nós estaríamos todos perdidos. Nós íamos para a mesma panela daquele estuprador, do assassino, do bandido, para a mesma panela, meu irmão. Essa que é a verdade. Mas Deus entrou com a sua misericórdia. Aleluia. A Bíblia diz que vai ficar deformado. Sabe o que eu vejo assim? Né? Aquelas pessoas que lutam para chegar numa posição maior, quando se fala de esporte, eles querem chegar em primeiro lugar para carregar aquela estátua. Imagina toda a aplicação, a pessoa ganha uma estátua linda de ouro, mas também fez várias coisas erradas diante de Deus. Gente, eu estou falando no contexto quando a pessoa aceita Cristo. Amém? No momento que a pessoa decidiu servir a Deus. É daquele momento que se conta, porque a palavra de Deus diz que o tempo de ignorância não é contado diante de Deus. Ah, pastor, então aquela continha que fiquei devendo lá, tem que pagar, está amarrado em nome de Jesus. Agora que tem que pagar. Sabe que tem uma pessoa aqui no bairro, o homem era tão trapaceiro, que falava o nome dele e falava trapaço. Vou colocar aqui, Marco Trapaço. E ficou estereótipo na vida daquela pessoa. Ele se converteu, continuou sendo Marco Trapaço. Por mais honesto que ele tentou, ou está tentando ser, ficou, meu irmão. Ficou aquela marca na pessoa. Só que a pessoa
De vez olhar para trás, ver onde ficou devendo e lá pagar, mas não fez isso, meu irmão. Você está entendendo? Amém, gente? Então teve que ter esse cuidado. Mas eu acredito que aquele vai abrir-se o telão e mostrar as obras que nós fizemos aqui na terra. Gente, vai ser algo grandioso. Só pelo fato de estarmos lá com Cristo Jesus vai ser grandioso. Diga glória a Deus. Servir a Deus é tão maravilhoso, querido. Tem gente que acha tão pesado, não sei. Ah, mas é tão difícil servir a Deus. Não vejo, gente. Difícil é estar debaixo do jugo do diabo. Fazer aquilo que você não quer. Hoje eu tenho a possibilidade de ser liberto em Cristo Jesus e fazer aquilo que bem entender. Porque o Espírito Santo te propicia isso. Eu sei que tem coisas na minha vida que de repente poderia ter mudado, mas não mudei. Porque eu sei que vai chegar no momento oportuno. Vai depender do meu esforço, da minha disposição em querer mudar. Então, imagine esse momento. Gente, a grande tribulação vai estar acontecendo aqui. A palavra de Deus diz que as pessoas vão querer a morte e não vão conseguir. Vai ser uma coisa tão terrível. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Tem gente que conhece a palavra de Deus, ela teve a capacidade de dizer, a foto teimou dizer que dizendo que ia ficar para a grande tribulação, disse, meu Jesus, tu não sabe o que está falando. Nós vamos receber o galardão, a recompensa, e vamos participar das bodas do Cordeiro. Vai ter uma festa tão intensa no céu. E a palavra do Senhor diz que o próprio Jesus vai nos servir. Sabe o que eu fico assustado? Inclusive, o missionário Silene estava comentando aqui, de pessoas que fazem uso da palavra do Senhor para se promoverem e para ter muito. E deixa a arrogância tomar conta do seu coração. Jesus, quando ele esteve aqui, ele serviu os mais pobres. Para ele não tinha acepção de pessoas. Quando a pessoa estava disposta a estar com ele, gente, ele lavou os pés dos discípulos. O Rei, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem esse desígnio do Pai, o Deus Todo-Poderoso. O príncipe da paz. Quantas pessoas se julgam melhor do que as outras, porque Deus certamente está abençoando. Ou porque sabe mais. Mas nas bodas do Cordeiro, Jesus, ele vai, de pessoa a pessoa, encher o teu cálice. Aquilo que nós fazemos na Santa Ceia, ele vai nos servir na eternidade. Aleluia. Vai ser algo glorioso, algo tremendo. Nós vamos estar lá participando das bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que vai vir uma aprovação sobre a terra, no qual nunca houve na história da humanidade. Nunca. Você começa a ler a partir do capítulo 5 de Apocalipse. Ah, eu não gosto de Apocalipse. Gente, se está aqui, é porque Deus quer que nós saibamos. É tão simples chegar a essa conclusão. Se não está aqui, é porque Deus quer que nós não saibamos. Apocalipse, livro da revelação, são 18 capítulos, falando a respeito da grande tribulação, dos eventos finais, dentro da teologia chamada escatologia. Abra a palavra do Senhor, em Apocalipse 16. Eu só quero ler. Falando sobre os flagelos, Deus derramando a ira sobre a humanidade, porque não aceitaram. Olha só, gente, passou os 3 anos e meio de paz, engano, mentira. O terror vai cair sobre a terra, sobre toda a humanidade, gente. O negócio vai ser horrível. Aí Deus começa a derramar sua ira na natureza. Olha só o que diz, 16. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, sobre todos, sem exceção. Segundo flagelo, derramou o segundo a sua taça no mar. E esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar.
Gente, imagina, vai virar sangue, o cheiro de podridão. Derramou o terceiro a sua taça, nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és o que eras, o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvido o altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aí vem o quarto flagelo. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e que nem se arrependeram para lhe dar glória a Deus. As pessoas vão se queimar de tão intenso calor do sol. E continuou, meu irmão. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da terra, da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus dos céus, por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Gente, a misericórdia de Deus queria ser derramada sobre essas pessoas. Mas quanto mais o juízo era derramado, mais as pessoas blasfemavam. Não reconheceram a sua condição diante de Deus. A arrogância do homem estava a pico, essa que é a realidade. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas as águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que veio como vem o ladrão. Bem-aventurados aqueles que vigiam e guardam suas vestes, para que ande nu e não veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Magedon. Glórias a Deus. Então o que está falando aqui? Todos os reinos da terra se ajuntaram. Junta esse rio ali, que fica mais ou menos ali no Iraque, para guerrear contra Israel. Porque o único país que vai se levantar nesse momento e rejeitar o anticristo é Israel. Daí eles vão dizer: o problema do mundo está Israel. Eles vão se juntar. Já era plano de Deus. Amém? Gente, o negócio vai estar fervendo aqui. Nós vamos estar no céu. Ô glória. Nós estamos ali participando das bodas do Cordeiro, festejando. Aleluia. E os juízos continuam. Então derramou o sétimo anjo a sua taça nele o ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: perto está, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Qual foi o terremoto forte e grande? E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho e o furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas, com pedras que pesavam seco de 1 talento, ou seja, 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era um sobremodo grande. Gente, vai haver um terremoto tão forte que as montanhas vão se tornar planície. E nesse terremoto vai vir um grande maremoto. Aonde era a ilha, vai ser consumido pelas águas. E diz que a terça parte de toda a humanidade, nesse momento, vai ser morta. Vai ser bravo. Alguém aqui gosta de ver alguém sofrendo? Gente, vamos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus, de falar o amor de Cristo. Nem todas as pessoas, nós entendemos pela palavra de Deus, vão se converter, mas nós não sabemos quem vai e quem fica. Essa que é a realidade. Então vamos falar do amor de Deus
insistentemente, em nome de Jesus. Gente, quando as nações se voltarem contra Israel, Israel vai começar a clamar por Deus. E nós lá naquele estado de graça, aquele estado de glória, junto com Cristo Jesus, nós vamos ouvir o clamor de Israel. E a palavra de Deus diz que nós vamos, com Cristo Jesus, descer sobre a terra. E Jesus disse que vai tocar no Monte Sinai, e aquela montanha vai se abrir. E todos os judeus estarão ali agregados, clamando pelo Deus Todo-Poderoso, e reconhecerão que Jesus é o Senhor Deus de toda a terra. E naquele momento, vai ser instalado o milênio, o reino de Jesus, no qual a injustiça jamais vai prevalecer. Na realidade, vai sobrar pouca gente aqui na terra, mas vai sobrar. E sabe quem vai governar as nações? Vocês. É o que a Bíblia diz. Por 1000 anos. Diz que já não vai haver mais injustiça. Já não vai haver mais iniquidade. Porque Jesus vai reinar verdadeiramente. E nós vamos cuidar para que a verdade prevaleça. Não que esse corpo limitado meu. Sei que vai ser algo tremendo. Mas vai acontecer em nome de Jesus. Você sabia, depois de 1000 anos, naquele momento da guerra do Armagedon, o diabo, Satanás e seus anjos vão ser aprisionados. Depois de 1000 anos do reino milenar de Jesus Cristo, o diabo vai ser solto. Num instante, ele vai ser solto e vai sair enganando as nações. E o povo vai se voltar contra Deus novamente. Aqueles que ficarem em carne. E nesse momento, a Bíblia diz que o próprio Jesus decreta o juízo sobre o demônio e todos os seus anjos lançados no lago de enxofre, em nome de Jesus. A Bíblia diz que vai separar os bodes das ovelhas. Gente, aqueles que ficaram aqui no reino milenar, nós já vamos estar com o corpo de Cristo Jesus e vamos reinar com Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Vai vir um juízo. E depois do juízo, do grande julgamento, do trono branco, como diz a palavra de Deus, essa terra já não vai existir. Pedro teve a revelação disso e disse que os elementos se arderão. Aquilo que era, já não vai ser mais. E Deus vai criar novos céus e nova terra. E nós vamos estar com Cristo Jesus e com o Pai, Deus Todo-Poderoso eternamente. E nesse instante, Deus vai se revelar como Ele é. Diz que ninguém jamais viu a Deus senão o próprio Filho, ou seja, só Jesus Cristo. E o próprio Deus um dia vai se revelar a cada um de nós. Amém, queridos? Deu para entender? Glória a Deus. Então assuma o teu compromisso diante de Deus. Meu irmão, é melhor obedecer do que sacrificar, como diz a palavra de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Sabe que para você servir a Deus com poder, com alegria, com disposição, você não depende de ninguém, meu irmão. De ninguém. Somente de Deus. A força para que você venha ter motivação para servir a Deus não vem do pastor. Amém? Você não precisa buscar um pastor ou no teu irmão que de repente você considera avivado. Porque o avivamento vem de Deus em cada coração, quando há disposição para isso. Em nome de Jesus. É momento de buscar Deus. É momento de se colocar diante dele, Senhor, o que tu queres para a minha vida. E quando falar isso, meu irmão, se prepare, porque Deus fala ao teu coração. Agora vai e faça, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quero chamar os obreiros aqui à frente. Nós vamos orar. Você que tem essa disposição de servir mais a Deus, você que quer algo diferente na sua vida, meu irmão, não é porque nós vamos estar orando nesse momento, vai mudar, você vai parar de ter desejo de repente, aquilo que ocupava o teu tempo, aquilo você deveria dedicar-se mais a Deus. Não, é uma decisão, uma postura sua em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então vem à frente, você que está com dificuldade, você que quer algo mais de Deus, vem à frente em nome de Jesus. Eu quero estar orando, encerrando nesse momento. Aleluia. Fecha os teus olhos. Glórias a Deus. Pai,
Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu poder. Deus, em nome de Jesus, quebra as cadeias. Senhor, quebra os conceitos, ó Deus, que carregamos e que causa conflito com a tua palavra. Quebra, Deus, em nome de Jesus, mas que prevaleça a tua vontade, o teu propósito, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, tira todas as barreiras, todas as sequelas, Senhor, toda mentira do nosso coração, mas é que prevaleça a tua vontade, em nome de Jesus, ó Pai. Levanta o teu povo, desperta, Senhor, a fazer a tua vontade. Desperta, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Doce Espírito de Deus, é o Senhor que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Deus vai agindo, Senhor, em cada vida, em cada coração. Oh, glória a Deus, Pai, nós queremos agradecer por esse momento que estivemos aqui, ó Deus, compartilhando da tua palavra, das experiências trazidas à nossa vida, Pai. Senhor, como ministro da tua casa, eu quero declarar toda sorte de bênçãos, tudo aquilo que Cristo Jesus constituiu na cruz do Calvário, ser sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus.